os cristãos, esquecendo a promessa que tinha feito a Simão de que embanhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, faz com que o cristianismo se expanda à base da política, da guerra política e da violência. É assim que o cristianismo acaba se expandindo por conta dessa violência, né? Por conta desse poder político. Que segue, né, o mesmo processo espiritual e psíquico que lá atrás, bem lá atrás, escravizou todas as religiões do orbe. Todas as religiões foram escravizadas por esse povo, que não soube adotar métodos pacíficos, métodos harmoniosos, para seguir colocando, pregando, empunhando o Evangelho de Jesus. E por isso, gente, essa bem-aventurança acabou ficando muito distante, ela acabou se perdendo no tempo mesmo. Porque as pessoas continuaram seguindo, continuaram se pautando pela violência. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele faz referências a essas violências. Quem tiver a oportunidade de ler, vai ver que ele enfatiza muito essa violência que aconteceram nesses tempos e, por incrível que pareça, acontece até os tempos de hoje, né? A gente vai ver quantas intolerâncias, né? Quantas coisas ainda acontecem por conta da intolerância religiosa. Quantos religiosos, por pertencerem a uma outra ordem, são perseguidos, principalmente, né, o pessoal das religiões espíritas, né, da Umbanda, do Candomblé, eles são muito perseguidos, ainda hoje, por outros religiosos que se acham melhores, que se consideram deuses mesmo, né? Porque se eu acho que aquela pessoa não pode seguir tal religião, é porque, na verdade, eu acho que eu tenho poder de inibir aquilo, quando na verdade nós não temos poder nenhum sobre isso, né? Quem teve a oportunidade de ler o livro Renúncia, alguém aqui já leu? Eu li. O livro Renúncia? Li. Quem já leu e quem tiver a oportunidade de ler vai ver que ele se inicia com uma perseguição religiosa. E é por essa perseguição religiosa que se forma toda a América, quase toda a América. E parte da América e parte da América do Sul também, os Estados Unidos e alguns países da América do Sul também se formam por esses corações que foram julgados, que foram condenados, que foram repreendidos, que foram recriminados lá atrás. Então eles vêm dessa situação e dessa perseguição religiosa. Isso, gente, isso nos leva a refletir na fé cega que nós, encarnados, temos na violência. É triste dizer, mas é o que realmente acontece. Todas essas coisas que a gente vê acontecendo hoje, que se a gente parar para estudar, se a gente parar para olhar, a gente vai ver que acontece de tanto tempo. É por quê? É porque nós ainda estamos embrenhados no mal. É porque nós ainda nos pautamos pela ignorância, pela maldade e pela violência. E olha, tem uma coisa que a gente não pode ignorar. Tem uma coisa que a gente não pode se iludir. É que a violência, ela resolve rápido qualquer problema. Qualquer problema. Ela resolve rápido, mal e por pouco tempo. Mas a brandura e a paz são métodos difíceis de ser implementado, difícil de ser mantido e cujos resultados demoram muito.
equivocando e acabam se pautando pela maldade, né? E é por tudo isso, gente, que nesses tempos realmente aqui de crise que a gente está vivendo, todas as crises que a gente vê explodindo aí pelo mundo inteiro, principalmente aqui no nosso país também, né? Há pouco tempo a gente teve aí uma situação bastante conflitosa, né? É política, mas foi uma situação bastante conflitosa. E aí a gente começa a ver todas essas situações acontecendo aqui no nosso orbe terrestre. E agora, nesse momento de transição, é um momento onde a gente deveria parar, onde a gente deveria olhar com mais calma, olhar com mais amor, olhar com mais atenção para o nosso irmão, para o nosso país, para a nossa nação. É muito mais fácil a gente se pautar pela violência. E, infelizmente, é isso que a maioria de nós fazemos. A gente se guia pela violência. Porque é isso que essa abençoada sociedade contemporânea espera. Ela espera o quê? Soluções rápidas, ainda que ineficientes, ainda que inadequadas. Ela deseja essas soluções. E nós vivemos um mundo de pressa, aonde nós queremos resolver questões que demandam séculos em segundos. E aí o que a gente faz? A gente toma decisões precipitadas, sem respeitar o curso da natureza. A natureza tem o seu espírito de seguimento. E ela respeita todos os seus ciclos, especialmente o ciclo das vidas, que foi um ciclo criado por quem? Por Deus. Então, a natureza ela faz esse papel. A natureza ela respeita isso. Ela tem esse espírito de sequência e ela respeita. Nós é que não o fazemos. A gente é que atropela tudo, que quer tudo muito rápido. E é exatamente por isso, por querer essas coisas rápidas, por não parar, por não pensar, por não se pautar pela mansietude, que a gente acaba achando que aquela pessoa que é violenta, que se impõe, né, que é poderosa, que é capaz, que é apta de resolver tudo. E não é verdade. A gente acaba escolhendo errado. Porque é aquela pessoa que é mansa. E às vezes a gente acha que ser manso é ser fraco. E não é, é pelo contrário. É aí que a gente mostra a nossa fortaleza. É aí que a gente mostra a nossa capacidade de entender e de aceitar o Evangelho de Jesus. É nesses momentos. E é por isso, gente, que até nos dias de hoje, por mais incrível que pareça, o Evangelho de Jesus, ele ainda é amargo e indigesto. E pasmo, principalmente pelos religiosos. Principalmente pelos religiosos. Muitos de nós não compreendemos, muitos de nós ainda não conseguimos entender. E a gente fica até mal, né, com esse evangelho quando a gente olha os discípulos temerosos, ansiosos e inseguros diante da figura de Jesus. Não foi isso que a gente viu muito lá no Sermão do Monte, lá quando Jesus estava aqui fazendo o Sermão do Monte? Não foi por isso que muitos discípulos cometeram alguns erros? Eles fugiram. Na hora que os soldados chegaram para prender Jesus, eles fugiram.
Manda de 2 em 2. Fugiram porque temeram. Fugiram porque não confiaram no Evangelho de Jesus verdadeiramente. Fugiram porque sabiam que o preço seria alto. E é talvez o preço que a gente tem que pagar sim para fazer a nossa escalada espiritual. É talvez um preço alto sim. A revelação espiritual nos diz que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não é isso que a revelação nos diz? Né? E a gente sente até um certo orgulho disso, né? Poxa, eu moro num país que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então vamos fazer, gente, um paralelo. Né? Que Messias é esse? Que Messias é esse? Que não veio com o seu exército para brigar, para lutar, para derrubar. Que Messias é esse? Que não libertou o povo hebreu da opressão romana. Que pátria do Evangelho é essa? Onde a gente vê tanta desigualdade. Tanta desigualdade e violência. Será que a gente para um pouco para pensar nesse Evangelho, nessa fala? Ela parece um pouco distante da gente, né? Mas quando a gente pega o livro dos Espíritos, vai lá na questão 100, está lá, Espíritos imperfeitos. E o que são esses Espíritos imperfeitos? São aqueles Espíritos que se movem pela paixão, que se movem pelo vício, tanto os vícios físicos quanto os vícios morais. São aqueles espíritos enraizados na materialidade. Esses são os espíritos imperfeitos. E é dessa forma que eles acabam caminhando. Se a gente segue um pouco mais para baixo, no mesmo capítulo lá, o último tópico, ele fala dos espíritos perfeitos. Que é exatamente o contrário, né? É aquele espírito bom, benevolente, aonde reina soberanamente, o espiritual está soberanamente acima do material, que é o oposto do imperfeito, aonde o material está acima do espiritual sempre. E se a gente pega, poxa, é o espírito é imperfeito, ele tem a matéria sempre acima do seu espírito. Se ele tem todas essas imperfeições, se ele carrega todas essas paixões dentro dele e não consegue vencer, ele não é alguém que possui. Ele é alguém que é possuído. Ele não possui o corpo é que possui ele. Ele não possui bens, os bens é que possuem ele. Porque ele se deixa dominar por todas essas paixões. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso, né? Será que eu sou dona do meu corpo, eu cuido dele direito, eu me amo como eu deveria me amar, eu me respeito como eu deveria me respeitar, né? Será que eu dou muito mais valor àquele carro bonito, aquela casa reformada todo ano, aqueles móveis trocados todo ano, do que o cuidado que eu devo ter com o meu espírito? São reflexões que a gente precisa começar a fazer, porque a gente começa realmente a entrar no momento em que a Terra está fazendo, gente, essa transição. Ela está aí, ela está acontecendo a cada dia. Por mais que a gente não sinta, que a gente não perceba, ela acontece todos os dias. E a gente precisa parar um pouquinho para pensar nessas coisas. Quando Estevão interroga Saulo, quando Saulo de Tarso interroga Estevão lá no Sinédrio, né? E ele pergunta para Estevão: que Messias é esse que você nos apresenta? Que Messias é esse que você vem aqui representar? Que não consegue
livrar a si mesmo, que não é capaz de sair daquela cruz injusta. É esse Messias que você nos apresenta como alguém que vai nos salvar? É isso? E Saulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, está lá a resposta. Estevão olha para ele e diz: e o que você esperava? Alguém que viesse numa biga? Biga é um transporte da época lá. Alguém que viesse numa biga e tombasse ao primeiro buraco da estrada? E será que é isso que a gente espera também? Né? Um poderoso que vem um carro luxuoso, mas que morre por falta de gasolina? Para a qualquer instante por falta de gasolina? Alguém que come uma feijoada e morre no dia seguinte de uma indigestão? Alguém que lidera um exército inteiro, mas morre de um infarto? Ou será que é alguém que é capaz de olhar nos nossos olhos e dizer o quanto nos ama, o quanto nós somos especial para Ele e o quanto nós precisamos aprender e seguir o seu Evangelho? O que será que a gente espera? Né? Não importa, gente. A natureza da vida corporal, ela é frágil, ela é extremamente frágil. E essa fragilidade por si só bastaria para a gente entender que qualquer poder que venha da matéria é infinitamente menor do que os novos poderes que emanam do Espírito. E por mais, não importa quem eu seja, não importa quantos bens eu possuo, não importa quantos chefes eu tenha sido, não importa quantos exércitos eu tenha comandado, todos nós, um dia, vamos nos encontrar com a morte. A morte é a fragilidade dos encarnados. E a morte, no simbolismo bíblico, é o dia em que a gente vai ser julgado. É o dia da aferição. É o dia em que nós entregaremos tudo que a mão pôde carregar. E seremos avaliados por aquilo que o coração dá. Então é de extrema importância que a gente pense nessas coisas. Estamos ferrados. Né? E é por isso mesmo, gente, que o papel do Evangelho sempre foi, é e continuará sendo o de converter. Não é o de convencer. Porque quando eu estou convertida verdadeiramente, eu abraço a causa. Eu me entrego à causa. Sem pensar em nenhuma consequência. A gente pode aqui, se a gente for parar para pensar, tem vários exemplos de conversão. Maria de Magdala foi um. Quando ela se converte, ela realmente abraça a causa de Jesus e nada mais, ninguém mais a tira daquele caminho. Paulo de Tarso, né, que até o dia, na estrada de Damasco, era Saulo de Tarso, quando ele vê Jesus, quando ele se cega pela luz de Jesus, e ele se converte ao Evangelho de Jesus, ele abraça realmente aquela causa. E ele nunca mais abandona. E se a gente for pegar quantos outros exemplos a gente teria de pessoas que realmente se converteram e que não foram convencidas por ninguém de que deveria fazer isso ou aquilo. Mas elas se converteram ao Evangelho e às verdades de Jesus.
E é por isso que essa bem-aventurança nos aponta os futuros da terra. É por essa conversão que essa bem-aventurança dos brandos e dos pacíficos, elas nos apontam os destinos futuros da terra. Eu digo futuros porque ela está passando para a regeneração, mas depois ela vai para mundos felizes e depois ela vai para mundos angelicais. Então, são futuros por isso. E certamente um dia nós estaremos lá e todos nós nos encontraremos, né? Ah, ó, vai demorar. Um dia a gente vai. Se a gente olhar para o sistema solar, olhando para o sistema solar, vocês sabem quanto planeta de prova e expiação tem no sistema solar? Alguém aqui sabe? Milhares. Milhares. Um só. Sabe qual é? A Terra. Você está aqui, né? Exatamente a Terra. O mais próximo da Terra, que já esteve ali, nesse momento de prova e expiação, e que é bem conhecido por todos nós, é o sistema de Capela. Mas o último que esteve lá, né, já foi para outros lugares melhores, e os que não foram bonzinhos, né, vieram para cá. Não tenham dúvidas que nós somos descendentes de capelinos. É verdade, eles povoaram o planeta inteiro, né? No livro de André Luiz, A Caminho da Luz, ele deixa isso muito claro. Ele fala de toda essa evolução humana, né, desde o começo, e deixa bem claro aí o papel dos capelinos aqui no orbe terrestre. Humberto de Campos, ele fala uma coisa que é de extrema importância para a gente parar e pensar. Nós vimos lá, né, que os religiosos no passado resolviam tudo na violência. E que essas resoluções duravam um pouquinho. Eram rápidas, mas duravam um pouco. Deus usa o tempo para resolver as coisas. E é por isso que quando Deus resolve, elas não acabam jamais. A natureza é toda ela embasada no tempo. Toda ela embasada no tempo. Vamos pensar aqui. Se a gente hoje pega uma sementinha de alface e planta, daqui a 15 dias a gente tem uma salada deliciosa lá para comer, não é verdade? Planta um pé de café. Ou uma jabuticabeta. Quantos anos depois nós vamos poder usufruir desse fruto? Então é um tempo. A gente precisa aprender a respeitar esses tempos. Nós fazemos parte dessa natureza. E a gente precisa aprender a respeitar os ciclos, a fazer essa sequência espiritual. No livro Libertação, de André Luiz, Matilde era uma mãe amorosa, que já tinha alcançado lá bem o alto das esferas. E aí um dia ela chega para Clarencio, que era um mentor espiritual, e diz assim: eu começo a ver vestígios de tédio no coração do meu filho. Ele estava há 700 anos desencarnado no umbral. E depois disso ela começava a ver vestígios de tédio e ia pedir ajuda. Gregório foi um espírito bastante importante, ele foi o organizador da Inquisição. E ele foi também uma pessoa que incentivou muito, por incrível que pareça, né, os métodos franciscanos, porque ele era muito amigo, olha a contradição, de São Francisco de Assis. Então, é uma grande contradição, né? Mas, enfim, Matilde estava lá.
pedindo por esse espírito. Então vê que até o espírito precisa de um tempo de amadurecimento. E às vezes, por alguma escolha equivocada de alguma experiência, ele tem até uma saturação. E fica lá por 2, 3, 4, 5 mil anos até ele se cansar e, enfim, decidir que vai resolver. Por isso é muito importante que a gente pense nas nossas escolhas, que a gente faça escolhas assertivas, porque elas vão determinar o nosso destino futuro e a nossa libertação espiritual, né? E a violência, gente, a violência a médio ou longo prazo, ela adoece o espírito. E ela adoece mesmo, de verdade. Quando eu digo que adoece, é de doença mesmo, de doença física. Tem uma pesquisa científica que diz que o câncer é uma doença motivada pela mágoa, pelo rancor. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses sentimentos. Por mais que seja difícil, a gente precisa ir burilando eles dentro da gente. Por mais que seja difícil, a gente tem que ir tentando vencer, tem que ir tentando pegar uma virtude que possa substituir. Porque Deus não nos criou para a violência, Deus não nos criou para o ódio, Deus não nos criou para a raiva, Ele não nos criou para nenhuma desses vícios. Ele nos criou para a paz, Ele nos criou para o amor, Ele nos criou para o bem. E Ele nos dá todas as condições, todos os dias, da gente se melhorar, da gente se transformar, da gente ser realmente essa pessoa no bem. E não tenham dúvida, gente, não tenham dúvida. Os mansos e os brandos, eles vivem em meio a turbulências e violências. Olhamos para Gandhi. Gandhi um dia estava andando na rua, quando um soldado se aproxima e lhe dá um tapa no rosto. Ele cai, se levanta, o soldado dá outro tapa, ele cai, se levanta, e aí o soldado olha para ele e diz assim: mas quem foi essa pessoa que te ensinou a ser assim tão covarde? E aí ele olha para o peito do soldado e diz: esse que você carrega no crucifixo. E aquilo, gente, foi tão forte que o soldado começa a chorar. Porque como que um homem que carregava a imagem de Jesus num crucifixo batia em alguém que não revidava, em alguém que não tinha nenhuma reação. Uma outra feita, tem um palestrante, Haroldo Dutra, que aliás foi de quem eu colhi bastante coisa da palestra, ele e de outros, e ele disse que teve o privilégio de uma vez em Brasília, estando em Brasília para dar umas palestras, estava lá o neto do Gandhi. E o neto do Gandhi ia falar depois dele. E aí ele falou da brandura, da mansitude, citou Gandhi. E aí quando o neto sobe para falar, o neto fala: se você me dá licença, eu gostaria de contar uma história do meu avô, Gandhi. E aí ele fala assim: quando nós éramos crianças, né, como toda criança, peralta, arteira, a gente ia visitar o avô. E um dia, lá chegando, a gente lá junto, brincando, eu fiz uma coisa muito feia. Eu fiz uma coisa muito má, muito ruim. E aí, vovô nos chama, né? A gente vai para lá
todos assustados, né, nós arregalados. O vovô agora quer falar com a gente. Mas o vovô nos chama e fala assim: meu neto, eu estou profundamente mal, profundamente chateado, porque eu não consegui passar para você os valores da mansidão. Eu não consegui ensinar para você o conceito da mansietude. Eu não consegui fazer com que você entendesse o quanto é importante a gente ser pacífico. Ah, meu neto. E aí o neto olha para ele e fala assim: vovô, qual vai ser o castigo? E ele fala: não. Eu vou aplicar o castigo em mim, por não ter conseguido passar para vocês os valores da vida, os reais valores da vida. Eu vou me punir. E eu vou ficar 15 dias sem comer. E aí o neto, né, amarra o vovô. Triste com aquilo, todo dia comer, eu vou sentar na mesa com eles, não comer. Depois de uma semana ele fala: vou, pelo amor de Deus, come. Porque eu nunca mais vou fazer nada de errado, porque eu não aguento mais o senhor assim, sem comer. Então, olha o exemplo. Uma outra feita, né? Ele estava lá atendendo um pessoal, uma fila imensa, enorme de gente. Aí vem uma senhora com o filho, né? E chega e fala, chegou a mulher, depois de muito tempo naquela fila, consegue chegar perto de Gandhi, ela fala assim: Gandhi, eu queria que você ajudasse meu filho, né? E ele fala: que seu filho tem? Ele come muito açúcar, ele não pode comer açúcar, esse moleque. Aí Gandhi olha para ela, fala assim: vou voltar semana que vem. A mulher vai embora, e na outra semana a mulher volta, né? De novo aquela fila. Chega lá perto de Gandhi, fala: você lembra de mim? Semana passada eu estive aqui assim, e você mandou que eu voltasse essa semana. Aí ele olha para o menino e fala: menino, para de comer açúcar. E daí ela fala assim: mas o que é isso? Você mandou eu voltar nessa semana? Fiquei 2 anos nessa filha imensa para você falar para o menino parar de comer açúcar? Ele fala que naquele dia eu comia muito açúcar. Então veja, ele precisou vivenciar o exemplo de não comer o açúcar para dar o conselho. Então, é isso que o Evangelho nos convida, né? A conversão e a prática dos ensinamentos de Jesus. Emmanuel, no livro Escrânio de Luz, que ele fala dos mansos de coração, ele diz assim: quando Jesus proclamou a felicidade dos brandos de coração, não quis exaltar a ociosidade e nem mesmo a fraqueza, mas sim as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita sem desespero e sem violência. O manso e o brando é alguém que vive de verdade o Evangelho de Jesus. E é isso, gente. Eu fui dar uma pesquisada em quem era esse Gregório, que eu falei para vocês, né? E além de ter organizado a Inquisição, fala que ele foi um Papa Gregório IX. Então ele fez tudo isso sendo realmente um religioso. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, fica à vontade. Você falou sobre plantar árvores e esperar o fruto. Isso. Que em pouco tempo nós colheríamos esse fruto. Eu falei que o alface era rápido, mas Sim, o café... sim, o café Vou demorar tempo. E a pergunta: quantos plantariam uma tamareira? Não sei. Você plantaria? Plantaria. A tamareira é 100 anos, né? 100 anos. Talvez nem os nossos descendentes diretos de hoje poderão desfrutar uma tâmara. Mas é isso, gente. Vê como o tempo é importante, né?
E é só o tempo mesmo. Porque isso vai fazer o bem e não saber Não olhar aqui. para quem vai usar. Faz o bem sem esperar o fruto, né? Mas dependendo da que você come, essa visão Você? Nos livros de André Luiz, lá, né, como fala assim, todos os livros deles têm um guia espiritual que é, né, não lembro de todos, claro, mas não lembro de todos. Mas os guias falavam para ele o seguinte, assim, André, faz o bem e passa. Passa, não fica esperando não. Não dá para ficar esperando os frutos. Você faz e passa. Aí é com a pessoa. E é isso mesmo, né? É o tempo. Você tem que plantar e esperar. Ninguém quer falar mais nada? Então eu vou pedir para. Eu gostaria de encerrar com uma mensagem bastante bonita de Maria Dolores. Eu vou pedir para a Carol ler para mim. Pode ser? A Carol, para quem não conhece, é a minha filha primogênita. Minha preferida. Não, isso é fala dela. Então essa mensagem está no livro que o Francisco Xavier fez a psicografia, né? E o livro se chama Antologia da Espiritualidade e a Mensagem de Maria de Dolores. Maria Dolores. Começa assim. Alma querida, por mais que o mundo te atormente a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que atraiçoa, alma sincera, escuta. Sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. E espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites das angústias em torno do redemoinho. Onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce inquietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda, a aventura de esperar. Enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova. Agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás para o ninho da luz, nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então, compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura. Deus espera também. Então é isso, gente. Se até Deus espera, né? E Ele espera sempre a nossa redenção. A nossa coerência. É isso, né? Seu Roberto, faz a prece para nós. É assim o livro dos pensamentos, dos guias da vida, que nos acompanhe no retorno ao nosso lar e levar um pouco do que aqui aprendemos, ouvimos e tentar colocar em prática. Tudo em nome do
obrigada aí pelo carinho, pela paciência. Eu, né? Só falta eu? Só. Tchau. Claro. Da área.